as últimas de mercado, especulações no Cruzeiro envolvendo Gregory e John. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Desejar um ótimo feriado de terça-feira para todos, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Arthur Jorge já começou a discutir com dirigentes do Cruzeiro a possibilidade de reforços para metade do ano. E dois nomes de atletas com quem ele trabalhou no Botafogo estão na pauta. O volante Gregory, 32 anos de idade, e o goleiro John, 30 anos. Importante registrar que o Gregory foi o primeiro reforço do Arthur Jorge no Al Rayyan, comprado por 7 milhões de dólares, que equivaliam, na época, ao valor da multa rescisória. Negócio dos mais complicados. O próprio Cruzeiro afirma não ter nada. O representante do atleta admite que existem tratativas iniciais de olho em 20 de julho. Importante registrar que, além de pagar cerca de 7 milhões de dólares para o Al Rayyan, o Cruzeiro ainda vai ter de abrir os cofres para pagar um salário extremamente alto. Ouvi de um dirigente do Atlético Mineiro, com quem o Gregory conversou dias atrás, que as receitas do Gregory no Catar superam 1,5 milhão de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Lá no Catar, o Gregory é titular absoluto, são 24 jogos, 2 gols e 3 assistências. O primeiro a informar sobre o interesse no atleta foi a HG Play. Já John, que é reserva no Nottingham Forest, virou alvo de especulação, de acordo com a ESPN. O contrato do John termina no Nottingham Forest em junho de 2028. Ele está praticamente recuperado de uma lesão que o tirou das últimas partidas. Não tem nem ficado no banco de reservas. Mas não é titular no Nottingham Forest, havia sido comprado do Botafogo por 8 milhões de euros. Também conversei com uma pessoa próxima ao John na manhã dessa terça-feira, e a pessoa entende que o vazamento dessa notícia é precipitado e pode acabar complicando e tornando ainda mais difícil uma negociação entre as partes. Você, cruzeirense, gostaria de Gregory e John na Raposa a partir da metade do ano? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? A notícia exclusiva do Fala Fonte: o Cruzeiro abriu as primeiras conversas, ainda informais, embrionárias, com o goleiro John, ex-Botafogo, hoje no Nottingham Forest, reserva no Nottingham Forest, foi campeão da Libertadores com o Botafogo, sendo dirigido pelo Arthur Jorge, e por conta dessa intimidade, dessa ligação, dessa relação entre eles, o Arthur Jorge vê a necessidade de reforçar o gol do Cruzeiro no meio do ano, quando reabrir a janela de transferências nacional e também internacional. Alvo prioritário do Cruzeiro, o John, como eu disse, reserva hoje no futebol inglês. Conversas iniciadas, não há proposta em cima da mesa, não há uma negociação forte em cima da mesa. O que existe é um pedido do Arthur Jorge, um interesse muito forte e conversas exploratórias. Se tudo der certo, mesmo tendo o Cássio, mesmo tendo também o Matheus Cunha, o Cruzeiro busca a contratação de mais um goleiro, e esse nome hoje é o do John Vitor, mais conhecido como John. Informação importante, hein? Eu vi o Everton Guimarães que falou sobre isso ontem. Na verdade, é a outra informação que nós vamos trazer, que é sobre o Gregory. Ah, do Gregory foi o Everton. Porque eu vi o Everton falando alguma coisa ali de ex do Botafogo, né? E essa do John, então, é o Bruno Andrade. Exclusiva nossa aqui. Bruno Andrade, André Hernan e Felipe Silva que trazem essa pra gente aqui. André? É importante a gente dar um cenário do John. Ele é o goleiro do Nottingham Forest. É o goleiro que está machucado e está voltando aos treinamentos essa semana. Como bem disse o Bruno Andrade, são conversas embrionárias, são conversas que estão sendo iniciadas até pela relação espetacular que existe entre o Arthur Jorge e o John. Um cara de confiança, um goleiro de confiança, foram campeões brasileiros e da Copa do Brasil. O que acontece hoje na carreira do John e o foco da carreira do John está muito próximo da Copa. A informação que eu tenho é que ele tem muito prestígio na comissão técnica do Ancelotti, está voltando de lesão e acelerou essa volta para poder ter alguns jogos aí, 1 mês e meio, 2 meses, para poder mostrar o seu trabalho para o Ancelotti, para a sua comissão técnica. Então, assim, John, hoje o foco dele é estar nessa lista grossa de 53 atletas para a Copa do Mundo e, obviamente, estar entre os 3 para disputar o Mundial, seria o sonho da carreira dele, esse é o foco hoje. Segundo ponto, importante também, hoje o John trabalha com um pensamento de futebol europeu, né?
Ele pensa em continuar na Europa, continuar no Nottingham Forest, obviamente ver quais são os planos do Nottingham Forest para a próxima temporada, que no meio do ano é o fim do calendário europeu e se inicia o novo. E, obviamente, também ele vai ouvir todas as propostas que forem chegar na janela. Uma delas, o do Cruzeiro, certamente pelo desejo do Arthur Jorge. Vai ouvir propostas, seja do Brasil, seja de fora, foco no futebol europeu e principalmente agora 001, foco na Copa do Mundo. Essa é a parte da apuração que eu complemento trazendo aí a info exclusiva do Bruno. Ô, Bruno, eu posso soltar a bomba? Eu acho que merece, hein? Essa é exclusiva, Porque então merece. é forte essa, hein, Bruno? Bomba, merece. Merece. Solta a bomba aí, gente, vai. Merece, claro. E até posso reforçar depois da bomba aparecer. Então vai. Aí. Então vamos lá, solta Vai. a bomba aí. Vai lá, vai, Felipe. Calma. Aí. Porque é bomba, hein? Porque o John resolve os problemas no gol do Cruzeiro, não resolve, Bruno? Sem dúvida alguma. O Cássio, quanto antes, volta. Há o Matheus Cunha também à disposição, mas é um problema. Se você for analisar friamente hoje, o Cruzeiro tem algumas lacunas, mas talvez aquela que mais dê dor de cabeça hoje para o Arthur Jorge é o gol, é a baliza, como a gente fala aqui em Portugal. Então, esse sonho, esse desejo em contratar o John, mas o Hernan foi muito cirúrgico e explicou o lado do John, que trabalha com outras opções, prefere ainda o futebol europeu, mas vai sentar para conversar e tentar analisar o que é melhor para ele e eventualmente para o Nottingham Forest terminada a temporada europeia. Não custa lembrar, o John já tem 30 anos, pensa também em Copa do Mundo, o contrato dele é válido até junho de 2028, então é um jogador valorizado, mesmo sendo reserva, está valorizado. Então o Cruzeiro terá talvez dificuldades ou obstáculos para conseguir essa contratação. Mas uma coisa a gente pode frisar e reforçar. O John é o alvo prioritário do Cruzeiro, especialmente do Arthur Jorge, para o meio do ano. Se não conseguir o John, se calhar busca outra opção no mercado. Mas vai começar o seu foco total na tentativa de contratar o John, que se não me engano foi vendido, foi vendido pelo Botafogo para o Nottingham Forest por mais ou menos ali 8 milhões de euros. Nottingham Forest que hoje não briga por muita coisa no futebol inglês, mas briga pelo título da Liga Europa. Então veremos aí se o John não acaba valorizado ao fim da temporada. Até porque o Cruzeiro tem uma outra opção para o gol. É um terceiro goleiro que é o Otávio. Jovem de 20 anos que atua no Campeonato Mineiro, que é muito promissor. Só que aí a diretoria da Raposa entende que o Matheus Cunha, quando foi acionado, falhou em vários jogos. Apesar de que eu ouvi muitas fontes me falando do Cruzeiro que ele é um cara que se dedica muito, eles deram esse respaldo para ele em meio às críticas da torcida, da imprensa, e ele é um cara que sentiu bastante essa pressão. E aí faz total sentido a busca pelo John, que é o Bruno apurou, nós trouxemos aqui também, que é um goleiro experiente, quer estar no radar da Copa do Mundo, e o Cássio está fora até o final da temporada, né? O Cássio não volta esse ano, o Otávio é um goleiro muito jovem, o Matheus Cunha tem oscilado bastante. Então faz muito sentido essa busca pelo John, que vê com bons olhos aí uma volta para o Brasil, mas como o Hernan trouxe, vai avaliar todos os cenários antes de tomar uma decisão. Não, cara, o John ele é cotado para essa convocação, para essa Copa, e tem que ser mesmo, né? Porque o John, ele tá entre os 5 nomes, né? Claro. Ele tá entre os 5 nomes, os 2, pelo menos, que correm por fora ali dos 3. Teve a contusão do Alisson, né? O próprio Ederson não tá bem. Não tá bem. Cara, eu acho que o John tem que ser cogitado sim, Hernan. Vamos lá, os 5 goleiros que a comissão técnica gosta do Ancelotti. Alisson, Ederson, Bento, Hugo Souza e John. Então bem de goleiro. E ainda mais eu reforço esse discurso do John estar ainda mais forte na seleção, porque o Alisson vem se lesionando. Talvez volte e fique disponível a tempo da Copa. O Ederson, a gente vê falhando rodada após rodada no futebol turco. Exatamente. Então, o Hugo e o Bento talvez sejam os mais seguros, talvez, no momento. Então, e o John, cara, se ele voltar bem de lesão, ele tá correndo contra o tempo para voltar. Ele tem que ser, sim, cogitado. Em meio a essa incerteza que a gente tem no gol. Eu acho mesmo. Volta essa semana, viu, Felipe? Então, ele volta essa semana. Pra treinar. Volta a treinar essa semana, cara. Então ele tem capacidade de estar na seleção. Eu também acho. Mas a disputa é grande, claro. Eu começo essa notícia mais do que creditando a equipe do Everton Guimarães, enviando um beijo gigantesco pro Everton Guimarães, parceiro, gente boa,
sempre me procura para trocar ali opiniões, quase sempre sobre treinadores portugueses, um cara do bem, ótimo jornalista, ótimo profissional. Então é isso. Ontem surge a informação com o pessoal que trabalha para ele, que o interesse do Cruzeiro também é forte no Gregori, outro jogador campeão de Libertadores com o Botafogo, de Arthur Jorge, ou do Arthur Jorge. Então são 2 ex-botafoguenses que o Arthur Jorge quer no Cruzeiro a partir do segundo semestre de 2026. O John é o primeiro, trouxemos então com exclusividade que o John é o alvo prioritário para o gol do Cruzeiro a partir do meio do ano. E para o meio-campo, especialmente para a parte mais defensiva do meio-campo, o Everton Guimarães, a sua equipe trazem o nome do Gregori. Eu pude confirmar que de fato o Gregori é um nome forte. Não há negociação em andamento, não há as conversas que já existem informais como existem com o John. No caso do Gregori, é um interesse forte e que, ao que tudo indica, vão tentar abrir conversas ou conversações, como a gente fala em Portugal, assim que abrir a janela. Não vai ser um negócio fácil, assim como o John, o negócio do Gregori não é fácil, até porque ele é titular indiscutível no Al Rayyan, foi campeão recentemente da Copa do Catar. O Al Rayyan não briga assim tanto pelo título da Liga do Catar, mas está ali entre os 3 primeiros, mas foi campeão da Copa do Catar. O Gregori frequentemente é colocado na seleção da semana da Liga do Catar, então está valorizado. O contrato dele vai, se eu não me engano, eu vou confirmar aqui que eu anotei, até... E agora não lembro, até junho de 27, ele que custou mais ou menos ali $7 milhões ao Al Rayyan, sendo contratado do Botafogo a pedido do Arthur Jorge. Então o Arthur Jorge pede a sua contratação para o Al Rayyan e agora quer a sua contratação para o Cruzeiro. Então é mais um nome forte, ex-Botafogo, na mira do Cruzeiro para o meio do ano. Mas reforçando, com o John há conversas embrionárias. Com o Gregori, por enquanto, é mesmo um forte interesse, uma manifestação de interesse. As conversas só serão abertas mais para frente, assim que a janela de transferências for reaberta ou se reaproximar da abertura. Eu já vou passar por Hernan também, que ele tem mais detalhes sobre o Gregori. Mas é isso, o Cruzeiro tem interesse nesses 2 nomes, confirmam, né, essas procuras feitas. O Gregori é um jogador que o Arthur Jorge conhece muito bem, tem um contrato com o Al Rayyan, mas é uma necessidade que o Cruzeiro encontra no mercado. Um goleiro, um volante, e eu apurei que mais contratações podem ser feitas. O Cruzeiro está vasculhando o mercado e vai se movimentar nessa próxima janela de transferências. Então é isso, o Cruzeiro tem interesse no John, as coisas com o Gregori estão um pouco mais avançadas assim. Eu vou passar para o Hernan, que ele já vem apurando essa história aí, ouvindo fontes, né, Hernan? Então o Gregori é um baita jogador, foi multicampeão pelo Botafogo e chegaria, na minha opinião, carta Bruno Andrade, para ser titular no Cruzeiro, se vier, né, claro. Muito. Fala, Hernan. A questão é muito simples. Hoje, dia 21 de abril, 9h20 da manhã, ao vivo aqui no Fala Fonte, hoje não tem nenhuma negociação, não tem nenhuma conversa entre Cruzeiro e Gregori, ou Cruzeiro e Al Rayyan para a contratação do Gregori. O que sim haverá na janela de transferências, quando ela for aberta, uma necessidade de uma contratação de um jogador com essas características, e aí sim o nome do Gregori passa a ser o 01 da lista. 01 da lista de jogador. Obviamente tem a importância do goleiro, que é a necessidade e tudo mais, mas assim, jogadores de linha na lista, o 01 será o Gregori. Aí você começa a abrir conversas, aí você começa a estudar possibilidades, ver a questão da grana, ver a questão com o Al Rayyan, ver a questão com o próprio jogador, se o jogador tem interesse em voltar ao futebol brasileiro, porque lá ele tem uma condição financeira muito boa, né? O Gregori foi do Botafogo campeão e chegou ao Al Rayyan numa condição financeira excelente, que talvez o futebol brasileiro não consiga pagar. E, obviamente, o desejo do jogador vai falar mais alto nesse momento. Mas, por enquanto, é tudo muito embrionário. Sabe aquela coisa do pegar o telefone e falar: ei, pá, gostaria de voltar ao Brasil, pá, ei, entendeu? Então, assim, é mais ali o Arthur Jorge, aquela coisa de bastidor, a própria direção do Cruzeiro querendo saber com o staff, e aí, a possibilidade, mas tudo no campo do verbal. Nada ainda no quesito oferta, no quesito papel timbrado, oferta oficial e tentativa de contratar o jogador. Isso sim na janela. Agora, por enquanto, é tudo no verbal.
A informação extra é a seguinte: assim que eu consigo confirmar o nome do Gregory, eu fui atrás de uma outra fonte que no começo do ano havia me dito que o Cruzeiro tinha interesse forte na contratação do Martinelli, volante do Fluminense. Ou seja, busca por Martinelli ou busca por Gregory. E eu queria entender em que pé está que pé estaria a situação do Martinelli. A última abordagem que o Cruzeiro fez pelo Martinelli morreu em janeiro, ainda com o Tite. Ou seja, se alguém perguntar futuramente, mas o Martinelli ainda há interesse, já que o Cruzeiro busca um volante, o Martinelli morreu. Seguramente deve chegar algo de fora para ele no meio do ano, aí o Fluminense vai avaliar se vai negociar ou não, mas para o Cruzeiro o Martinelli deixou de ser opção. Então essa é a informação que eu aqui reforço, porque trouxe essa informação no começo do ano. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né, pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Isso daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!